Bom, meu caro Edu Pinheiro, definitivamente a Ponte não sabe jogar em casa, né? Você deu aí agora os números em 2025. Gestão do Alberto Valentim, 40% de aproveitamento em casa. Se a Ponte não tivesse mais de 70% de aproveitamento fora, estaria na zona de rebaixamento no Brasileiro e teria ficado na zona de rebaixamento no Paulista. Simples assim. Não sabe jogar em casa, não sabe ser propositiva. É um time que se defende relativamente bem e que, quando o adversário vem para cima, a Ponte sabe jogar no contra-ataque, com o Gé, né, como aconteceu lá em Recife, como aconteceu em Itu, com o Jean Dias, com alguns dos homens de meio de campo às vezes chegando. Mas quando a Ponte precisa furar bloqueio, e olha que o Ipiranga não veio só para se defender não, hein? Com a bola tratou de jogar, sem a bola voltava, recompunha, fechava os espaços, aglutinava o meio, fazia aproximação e a Ponte não sabe entrar. E vamos falar da escalação de início, hoje. Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Sérgio Rafael, Danilo Barcelos e Arthur. Pra quê, pô? Mas a gente vem falando desde quando a Ponte ganhou do Náutico. Em tese, com 3 zagueiros. Desde quando ganhou do Náutico. Ó, em casa não precisa isso. Fora até concordo. Bloqueia, fecha, aproxima as linhas e aí, logicamente, tenta na objetividade, numa bola rápida de contra-ataque, ganhar o jogo. Agora, em casa, era muita coisa. Até porque o Danilo Barcelos não tem mobilidade. Acho que também vai ficar daí para trás, né? Já é um jogador veterano. Não é aquele jogador que tem o sprint, que tem o arranque, não é mais assim. Então ele ficou ali fazendo uma meia água entre um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo e um ala. Aí liberava o Arthur, que não produziu nada, nenhum cruzamento, reclamou de um pênalti em cima dele que não foi. Em compensação, a Ponte perdeu o meio campo. Mesmo com o Dudu em campo, a Ponte tinha Dudu, Serginho e Elvis, porque em nenhum momento o Danilo Barcelos fechou um quadrado por ali, ele ficou esquecidinho lá do lado esquerdo, e o Ipiranga ganhou o meio de campo. E mesmo quando os dois times jogavam com 11 jogadores, e isso aconteceu até 31 do primeiro tempo, quando o Dudu irresponsavelmente foi expulso, já tinha um cartão amarelo, aí foi puxado, houve uma falta nele. É só cair, ou é só não continuar da jogada. Ele continuou levando vantagem. O juiz acertou, deixou a vantagem. Aí ele vira a mão e dá um tapa, não foi cotovelada. Ele dá um tapa no jogador da equipe do Ipiranga, recebe o segundo amarelo e é expulso. Mas mesmo quando a Ponte tinha 11, ela não rendeu. Ela não soube entrar. Ela não criou nenhuma grande oportunidade. É um time confuso. E aí, quando vai expulso, quando sai a 31 expulso, o Dudu, o que faz o Alberto Valentim? Ele tira o Serginho para recompor o sistema de marcação no meio-campo. Mas para que isso? Puxa o Serginho um pouco para trás, reorganiza, traz o Barcelos por dentro com o Elvis, puxa o Serginho, né? Para que ele, logicamente, faça esse papel ali de volante, dando bastante qualidade na saída da bola, e continua do jeito que estava. Não, ele tira o Serginho e coloca o Cândido para fazer aquilo que estava tentando fazer o Dudu, ser mais marcador. E a Ponte perdeu o elan, que já não era muito, e em cima disso, volta para o segundo tempo, ele tira o Elvis, aí ele tirou o cérebro do time, tanto o Serginho quanto o Elvis. E a Ponte, fora uma bola parada que o Lucas Cândido cabeceou no travessão, mas se vem mais baixo o goleiro estava nela, a Ponte não criou absolutamente nada. Reclamou muito da arbitragem sem razão, mostrou que não sabe jogar em casa, é um time confuso, foi mal escalada de início e para mim as mexidas não foram felizes e o placar foi justo para um time mais organizado, com um planejamento de jogo melhor executado. Parabéns ao Ipiranga, que parou a Ponte e soube ganhar o jogo com muita inteligência. Edu.